E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Quadrangular Chavantes, sob a direção do nosso querido Emerson Grandini, no grupo missionário de homens aqui da cidade de Chavantes, sob a direção espiritual da nossa pastora Edelba, Rafael Barreiros e Edelba Carvalho. E hoje, mais do que especial, nós estamos trazendo essa convidada muito amiga, muito companheira, pastora auxiliar Silvia Vieira. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo tranquilo também. Vamos lá. A gente começa... Eu falo assim, Silvia, uma mulher guerreira que você é. Já começo assim já, uma mulher guerreira que você é. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Quero desvendar um pouco da história e o pessoal tá louco pra saber dessa história. Uau! O que é essa data para você? Dia 22 de novembro de 1971. Essa data é muito especial na minha vida. Foi o dia que eu nasci. Exatamente às 14 horas desse dia, 22 de novembro de 71, eu nasci na cidade de Ourinhos. Vizinho. Vizinho, bem próximo. Morei em cidade de praia, Salto Grande. Baita Pulo? Baita Pulo. Baita Pulo. Salto Grande, conhecido como cidade do Baita Pulo. 1971. Como foi a sua infância? O que você guarda da memória da Silvia naquela infância? A minha infância foi maravilhosa. Embora eu costumo dizer que eu tive poucos anos de infância, porque logo vocês vão saber, né, a idade que eu casei. Mas o tempo da minha infância foi muito precioso, muito bom. Eu brinquei muito. Eu sempre fui muito criativa nas minhas brincadeiras, sempre tive bastante amizade, meninas e meninos. Meninos eram o grande número das minhas amizades, sempre iam na minha casa me chamar para brincar porque gostavam das minhas ideias. Então eu tive uma infância muito boa, meus pais também, tenho lembranças muito boas do tempo de criança dos meus pais, que sempre deram essa liberdade assistida. Como eu fui criada a maior parte do tempo na usina São Luís e também em fazendas e sítios, então a gente tinha muita liberdade de brincar, que é o diferente de hoje, né? Então eu fui uma criança que brinquei muito e trabalhei muito também desde criança. Hoje você tem que ter um cuidado maior, né? Tem que ter um zelo maior. Sim, muito, né? Então... Não que naquela época não existissem os perigos que tem hoje, mas sim. Hoje é bem... Você tem que ter um cuidado extremo com tudo. Exatamente. Ainda mais voltado para a tecnologia, mas... Eu acho que o grande perigo está aí, né? Exatamente, porque no meu tempo de criança eu não tinha acesso a isso. Então, era literalmente as brincadeiras e as nossas ideias. E as nossas ideias eram alimentadas com a realidade do que a gente vivia ali, sem essa contaminação, né? Então, eu tive uma infância bem proveitosa, foi muito boa. Mas quem são seus pais? Meu pai, José Carlos, minha mãe, Maria, moram hoje na cidade de Paussu. Um casal que eu admiro muito, me ensinam muito até hoje na vida. Minha mãe, uma pessoa muito forte, guerreira, batalhadora, sonhadora, conquistadora. O meu pai, uma pessoa extremamente amorosa com a minha mãe, com os filhos, com os netos e bisnetos. Admiro muito meu pai e algo que ele me ensinou e que eu sempre tenho à mente, à memória, é algo que ele diz assim: cuida do seu nome, porque o seu nome, ele chega antes de você. Então, quando você chega em determinado lugar, na maioria das vezes o seu nome já chegou lá. Então, quando você chega, já tem uma referência de você lá, por causa do seu nome. Então, ele sempre ensinou isso: cuida do seu nome. E não que eu sempre soube cuidar, mas hoje, graças a Deus, né, a gente tem maturidade, maior discernimento e sabedoria para zelar literalmente do nome. Falando de filhos, como você citou agora há pouco, você quer mencionar o nome dos seus irmãos aqui? Meus irmãos de sangue? De sangue. Porque a família é grande. A família é grande. Eu sou a primeira filha, né?
Depois de mim vem a Sandra, a minha irmã. Depois vem o Paulo Sérgio. Esse Paulo Sérgio, a gente sonhou muito com ele. A gente queria muito um menino. E depois a Josiane. Perdão que eu esqueci. Antes do Paulo Sérgio, nós tivemos a Lucinéia, mas ela faleceu com 1 ano e pouquinho. Então, depois dela veio o Paulo Sérgio, o tão sonhado menino na família. E veio. E veio. E chegou. Silvia, eu fiquei sabendo que você tinha um sonho, e esse sonho está se realizando aos poucos, mas você teve um sonho maravilhoso aos 9 anos de idade. Uau. E eu tô muito curioso para entender um pouco desse sonho. Pois é. Quando criança, eu sempre fui muito sonhadora. Nossa, eu sonhava com um mundo que eu imaginava, que eu gostaria de conhecer ou que eu imaginava que fosse daquela forma. E com 9 anos, talvez, de 8 para 9 anos, eu sonhei em escrever um livro. E eu tive uma história enredada, né, na minha mente. E eu comentei com a minha mãe e ela falou, tá bom. Foi lá e comprou um caderno e trouxe para mim. E o título do meu livro seria A Motocicleta. Uau, bem inspirador, né? Mas a história que eu estava enredando era muito bacana. Era de muitas aventuras, né? No caso, era eu que estaria pilotando essa motocicleta, fazendo viagens no mundo, né? Conhecer o mundo. E eu escrevi algumas páginas nesse caderno. Infelizmente, eu não guardei, deveria ter guardado, né? E como é incrível, né? A nossa cabeça, quando criança, a gente acha que o mundo vai acabar ali naquela curva que a gente enxerga do mundo. Uau! Aí você fala, não, de motocicleta até ali é rápido, já terminou o mundo. Aí a gente vai vendo que não é. É muito grande. Não, e tem muita coisa para acontecer. De acabar o mundo foi muito interessante, assim, eu não sei se mais pessoas pensaram como eu, mas eu, quando criança, eu sabia que o mundo iria acabar. E eu tinha muita preocupação mesmo do mundo acabar e para onde que eu vou, né? O mundo vai acabar e para onde eu vou? Eu não pensava que eu iria morrer, mas o mundo iria acabar. E então eu tinha um plano de fuga, né? E era motocicleta. Eu tinha um plano de fuga, eu tinha lugares em minha mente que eu pensava que eu iria esconder ali, né? Me refugiar, na esperança de que o mundo iria acabar ia te achar. E eu iria sobreviver, né? Aí você fala assim, nossa, aos 9 anos de idade, uma sonhadora, uma escritora e queria fugir de motocicleta. Então, aventureira. Aventureira. Mas espera um pouco. 5 anos depois, tudo isso muda. E aos 14 anos, novo episódio da sua vida acontece. Pois é, agora eu tenho que revelar, né? Então, eu comecei a namorar muito cedo. Com 12 anos, na verdade, eu tive meu primeiro namorado. Lógico que tudo escondido dos meus pais, agora eles vão saber, né? Você escutou, né, Edson? Primeiro namorado foi aos 12. E com 12 anos eu comecei a namorar mesmo, mas era paquerinha, não é como os namoros de hoje, né? E até que eu conheci o meu esposo, né, o Edson Vieira, e eu conheci ele com 13 anos, e a gente ficou namorando, um tempo de namoro e noivado, a gente fez tudo certinho, né? Namoramos, noivamos, e eu me casei com 14 anos. E foi toda uma burocracia para casar, né? Eu não sei hoje como é, mas... O sistema naquela época era bruto. Eu não sei hoje. Era bruto. Né? Mas naquele tempo eu queria casar realmente, então eu tive que passar por médico, né? Enfim, e precisei de laudo médico a tudo, né? Fora a permissão dos meus pais. E eu me casei no dia 14 de fevereiro. E graças a Deus eu estou até hoje com meu esposo. Né, passamos por muitas batalhas, lógico, como todo mundo, mas estamos aqui. Firmes, fortes, passando por tempestades. Família, com certeza. Mas antes de chegar nessas tempestades, que tem muita coisa para desvendar da sua adolescência ainda, né? muita coisa boa para falar. Chegou um coraçãozinho novo batendo aos 16 anos de idade. Foi. Casei com 14 anos em fevereiro. Em novembro eu completei 15 anos. E depois eu engravidei
E a minha primeira filha, nasceu em março, dia 20 de março. Então, eu tinha 16 anos. E depois de 3 anos, eu tive o meu filho, o Alan. Então, aos 19, com 19 anos, eu já era mãe dos meus 2 filhos. 2 filhos. Que coisa fantástica. E tudo isso aconteceu em pouco tempo. Foi muito rápido. Praticamente eu brinquei de casinha, né? Brincou de casinha e fez a casinha. Eu fiz a casinha, construí uma família. E construiu uma família. Verdade. Uma família abençoada. Não estou com isso induzindo ninguém a fazer, né? Lógico, cada um é cada um. Mas graças a Deus que o Senhor, né? Me deu maturidade, o Senhor consolidou a minha família e nós estamos aqui até hoje, graças a Deus. Que coisa fantástica. Silvia, agora tem mais um episódio que eu acho que é o que tá todo mundo esperando até agora para saber, tanto eu quanto você, como foi conhecer a Cristo. Foi a melhor coisa da minha vida. Quando eu casei foi um dia maravilhoso. Quando eu tive a minha primeira filha foi extremamente incrível. Meu segundo filho, meu Deus. Todas as datas, assim, né, de experiências são maravilhosas, mas quando eu conheci a Jesus, realmente é impactante, porque antes de Jesus, eu era muito sonhadora. E muitas vezes eu não via, assim, expectativas de concretizar, de realizar alguns sonhos. E até mesmo pelo meu jeito de ser, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, de temperamento muito forte e não tinha muito jeito com as palavras e muito menos no trato com as pessoas. Não que eu vivia isso em casa, muito ao contrário, mas acredito que cada um tem seu jeito e era o meu. Mas quando eu conheci a Jesus foi numa fase, assim, muito difícil, que eu já tinha minha filha, e ela tinha 1 ano de idade e ela adoeceu, ela teve um tumor no pulmão, atrás do coração. Mas antes disso acontecer, né, eu tive um sonho, assim, muito terrível, antes dela adoecer. E eu não era de Jesus, mas eu creio que Deus falou muito comigo nessa noite, nesse sonho. E no sonho eu vi a minha filha sendo capturada, e ela estava sendo arrastada numa mata, e ela era arrastada por espinhos, e estava muito machucada, e eu corria atrás dela, tentando o resgate, eu não conseguia resgatá-la. Enfim, foi um sonho muito atribulado, e eu acordei desesperada à noite, era de madrugada, e ela já dormia no quarto separado, e eu fiz meu esposo levantar e ir lá buscar ela no quarto, ela estava dormindo tranquilamente, e ele teve que trazer ela para mim, que eu não consegui nem levantar da cama. Então, ela encerrou aquela madrugada comigo na cama, e eu chorei muito, e por incrível que pareça, não demorou muitos dias, eu fui visitar meus pais em Palsul, e tivemos um final de semana maravilhoso, e no dia de vir embora, num domingo, nós passamos na pracinha lá em Palsul, e ela andou muito naquela pracinha. Nossa, ela fez muita graça, foi um dia maravilhoso, muito feliz. E vim para casa, e quando foi no outro dia, né, na segunda-feira, ela já acordou doente. Ela acordou muito febril, e até descobrir realmente o que ela tinha, ela teve laudo até que ela estava enlouquecendo, e tomou remédios literalmente para loucura mesmo, e eu estava matando a minha filha, né? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor, ele sempre tem colocado pessoas especiais na minha vida para me ajudar. E eu tive uma pessoa que me ajudou muito, ela tinha muito discernimento nessa parte espiritual, e ela começou a me ajudar. E então foi onde que, passando, né, para a família, minha mãe também buscando a Deus, porque a minha família toda era pagã. A gente praticamente era católico, não praticante. O meu pai foi do berço evangélico, mas ele se desviou. Então nós não tínhamos referência, né, espiritual, verdadeira. E aí essa pessoa que começou a ajudar, então a minha mãe começou a buscar Jesus, e aí foi. Mas até conhecer Jesus, eu fui para o centro espírita, em busca da cura da minha filha, mas o dia que eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Palsul, sob a direção do pastor Valdemar Novaes,
Não essa igreja que hoje está localizada lá, essa igreja maravilhosa, grande, era uma igreja pequena, um salãozinho bem humilde, bem simples mesmo. Eu me lembro dos bancos de madeira que você sentava, o banco fazia assim. Mas eu conheci esse homem de Deus lá e ele orou pela minha filha e por mim. E ele disse assim: deixa Jesus entrar na sua vida. A sua filha, ela precisa de médico, mas vocês precisam de Jesus. E aí começou, né? Eu comecei a frequentar, comecei a orar, né? Buscando a Deus do meu jeito, sem saber muito como fazer, porque antes eu colocava um quadro na minha frente, sabe aquela imagem daquele anjo da guarda? Sim, Hoje eu sim, não sim. sei se existe ainda, mas eu tinha ganhado um quadro desse, e eu colocava ele em cima da minha pia da cozinha, acendia uma vela, então eu buscava Deus ali, né, de frente com aquele quadro ali, e depois, né, sobre a orientação do pastor Valdemar, eu fui compreendendo, conhecendo um pouco mais, e eu fui mudando a minha forma de buscar, e não foi tão rápido a minha conversão, Sim, não. sim, sim. A gente entende perfeitamente essa mudança que gera dentro de nós, essa mudança que vem de dentro para fora. É um Primeiro vem de dentro processo, para né? fora. Né? Porque quem olha fala assim, mas o que a Silvia mudou? E Mas é aos dentro, pouquinhos, aos né? poucos, mas dentro começa a acender aquela chama Sim, de avivamento e mudança. sim, Sem mais delongas também, 1993, 30 de maio de 93. Pastor Valdemar Novaes. O que aconteceu nesse dia, Silvia? Foi o dia do meu batismo nas águas. E foi aqui em Chavantes, na cozinha da igreja. Ali na cozinha da igreja tem, né, um tanque ali. E foi um dia, tava frio, água gelada, mas foi um dia assim maravilhoso. Eu tenho esse dia certinho na minha mente. Sei até a blusa que eu estava, sem ver foto, nada, sei tudo. Foi um dia incrível mesmo. Fui batizada ali pelo pastor Valdemar, tinha mais pessoas naquele dia. Foi incrível. Então foi o dia do meu renascimento, né? O dia que eu que eu mostrei para o mundo, né? Que eu estava nascendo de novo, que eu queria uma nova vida. Olha, eu quero voltar um pouquinho o episódio da conversão. Ai. Como é que é? Passarinho Verde acabou de me contar uma história incrível de um tal de beijar pé de defunto. Deixa eu entender o que tá acontecendo, Silvia. Como assim beijar pé de defunto? Pois primeiro deixa eu esclarecer que isso não é literalmente. Não era descobrir o pé do defunto lá e beijar o pé, né? Simbolicamente, mas realmente, então, quando eu conhecia Jesus, eu fui liberta de muitas crenças pagãs, né? E uma delas era essa. Durante tempos, eu vivi muito com a minha avó, a mãe da minha mãe, que também era, né, de uma família católica, praticante, minha avó praticante. Então, a minha avó me ensinou algumas coisas, né, das crenças dela. E uma delas era isso, eu acompanhava a minha avó nos velórios. E eu tinha medo dos mortos, eu tinha medo deles voltarem, sabe? Eu morria de medo deles voltarem, puxar meu pé, eu não sei porquê, mas eu tinha medo. E a minha avó sabia disso, então, como eu tinha que acompanhar, porque a minha avó nunca foi daquela pessoa de estou indo no velório, fica aqui, logo eu volto. Não, ela ia e a gente acompanhava. Tinha que ir? Tinha que ir. Então, eu chegava no velório, ela sabia que tinha medo, ela fazia se aproximar do caixão, olhar para a pessoa que estava ali e tal, e eu não queria, disfarçava. E aí ela fazia ir lá nos pés do caixão e simbolicamente beijar o pé, né? Então tinha que se inclinar um pouquinho e beijar o pé, porque aí, no caso, o medo iria embora junto com o defunto quando ele fosse enterrado. Jesus! Pois é. E hoje? Não. Hoje você beija pé de defunto ainda? Não, hoje eu só beijo os pés do Senhor Jesus, porque eu me rendi completamente aos pés dele e hoje não tem mais isso, graças a Deus. E como foi essa transformação? Porque eu fiquei sabendo que você tinha alguns vícios também. Sim, muitos. Tudo isso na adolescência, no casamento, tudo. Começou na adolescência, eu bebi durante um tempo, na minha adolescência, escondido dos meus pais, claro. Às vezes eu chegava até meio que, sabe, né, aérea em casa e
e já corria para a cama, muitas vezes minha mãe não percebia, até quando ela realmente percebeu. Mas eu fumava, comecei a fumar escondido também, os meus pais fumavam, mas, lógico, né, aquele negócio, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Então, era proibido, né, os filhos fumarem na minha casa, mas eu fumei, adquiri esse vício escondido. E entre outros, né, lógico, muitos outros, foi, assim, muito difícil. É uma abstinência, né? Todo viciado, quando ele está no processo de libertação, sofre muito com o efeito, né, da abstinência. Então, não é porque Jesus está libertando que não há sofrimento nesse processo. Há sim. Eu sofri muito para parar de fumar, porque eu gostava. Gostava É, muito de se não fosse fumar. bom, Eu achava que era bom. Aquilo me acalmava, me dava ânimo. é bom até certo, né? Pra dar É, aquele prazer, tudo e tá. Muitas é vezes tem, bom tem para uma roda destruir a de gente, né? amigos. Às vezes tem uma roda de amigos que também faz o mês, você quer estar junto aquela roda, Sim, né? sim. Assim, é chato todo mundo fumando, eu não vou fumar, eu vou fumar também. É bem Então a isso gente mesmo. acabava pensando dessa forma, né? E eu achava chique fumar, olha que coisa mais idiota, né? Que pensamento mais estranho que uma pessoa pode ter. Mas é exatamente sobre isso. Quando nós não temos Jesus, a nossa mente ela é deturpada, né? Porque Completamente. 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 Então eu achava bonito, eu achava chique. Como pode você achar bonito e chique algo que está destruindo você? Então eu achava muito chique uma mulher fumando, principalmente de batom. Eu achava muito lindo, então misericórdia, né? Mas que bom que o Senhor entra na nossa vida e nos limpa de tudo isso, né? Amém. Eu acho incrível como que começa a surgir as histórias. E estão sussurrando aqui de novo. Ai, Que história é essa de pegar. Vou pegar, não. ah, De roubar ai, meu Deus. uma lata de leite condensado Ai, no mercado. verdade. Nossa, meu Me conta Deus. como que aconteceu isso. Ai, então, Será que tá todo mundo sabendo? Vai saber vai agora. saber agora, lógico, né? Pois é, hoje eu acho graça nisso, né? Até mesmo para dizer o quanto o Senhor nos liberta, né? Mas de fato, eu como a irmã mais velha e a minha mãe trabalhava fora, então eu ficava cuidando dos meus irmãos em casa. E criança, né? E um dia minha irmã disse que estava com vontade de comer leite condensado. E era o leite moça, detalhe. Hoje nós temos variedade de leite A Sandra ou a condensado, né? Josi? A Sandra. Ê, Sandra. E ela queria leite condensado e não tinha dinheiro, né? A mãe não estava em casa, o mercado estava lá. E por que não? O Olha a mercado tava lá, ideia. o leite condensado tava lá Olha o também. pensamento de criança já deturpado, né? Desde cedo. E eu fui no supermercado, o único que tinha, morava na usina São Luís. E eu fui lá e fui pegar o tal do leite condensado. Só que, detalhe, eu fiquei tão nervosa em fazer isso que eu peguei errado. Eu peguei uma caixinha de creme de leite. Porque eu só olhei escrito Nestlé. Eu olhei Nestlé, esse aqui acabou, né? Ó, tô fazendo propaganda da marca, né, gente? Ó, vai vendo. Mas peguei essa caixinha, não, latinha de creme de leite Nestlé e trouxe para casa e achei que era leite condensado. Quando a gente abriu, que decepção, que ruim, né? Não tinha gosto. Leite condensado, a gente sabia o gosto, né? Era docinho, gostoso, e aquilo era horrível. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Eu queria tanto ajudar a minha irmã e fiz essa coisa errada, né? Quer dizer, É que tentou ajudar e não deu certo. não deu certo. Fracassou. E o pior e o melhor disso tudo foi que o dono do supermercado, ele viu eu fazendo isso. Nossa, meu Deus. E ele conversou com meu pai. Não porque Vixe. ele queria receber o valor, enfim, mas como era o único mercado, né, na usina, então todo mundo conhece todo mundo, né? E ele conhecia os meus pais, sabia que era uma família de gente honesta, né? Que jamais estava criando ali filhos trombadinha, né? Que era o dialeto na época, né? De Sim. quem fazia isso, né? Eu peguei o final do trombadinha. Então, eu estava sendo uma trombadinha, né? E ele conversou com meu pai, e meu pai veio conversar comigo, e eu não apanhei, mas eu contei o porquê eu tinha feito isso, e o meu pai me fez conversar com essa pessoa. E eu fui até o supermercado, fui lá e conversei com o dono do mercado,
E pedir perdão, lógico, né? Pedir desculpa por ter feito isso. E eu acredito que, não tenho muita certeza, mas eu acredito que o meu pai deve ter pago essa, essa lata de creme de leite. E também não me lembro se ele comprou depois a latinha de leite condensado. Então, assim, foi um grande aprendizado. Eu me lembro que nossa sensação de falar isso com essa pessoa escureceu a minha vista, sabe? Parecia que eu tava tudo escuro à minha volta, assim, de tanta vergonha, né? Por ter feito isso. E muito humilhante. Você falou um negócio agora, durante essa conversa, sobre a usina São Luís. Uhum. Então, você morou na fazenda? Sim, 19 anos. 19 anos. Uma menina da roça, então. Eu não gosto de ser falado assim, mas tudo bem, é. A menina da roça. A menina da roça. Então teve muita coisa que você pega. Eu falo porque eu também fui da roça, né? Não fiquei 19 anos, mas 8 anos. Mas tem um episódio que eu acho muito importante você falar. Ai. Que foi o seu pai ter saído pra suprir um desejo seu. Nossa. Ai. Que é algo que vai mexer os corações de quem tá doido pra ouvir. Então, toda vez que eu vou falar isso, eu me emociono, né? Vendo televisão, nessa época, assim, a gente morava numa seção da usina São Luís, chamava São José. E, por incrível que pareça, a gente era as únicas pessoas que tinham televisão lá. Então, era muito gostoso. A minha mãe colocava a TV na porta da sala, né, assim, bem de frente, com o terreiro, né, com o quintal. E as pessoas vinham ali, a criançada, mulheres, vinham ali para assistir a TV. E numa dessa, eu vi a propaganda de um chocolate que chama Toblerone. Toblerone. E, nossa, meu Deus, eu sempre fui muito lombriguenta, né? Também era um dialeto da época, né? Uma criança muito lombriguenta e eu fiquei com muita vontade mesmo. Eu comecei a ter dor, né, na barriga, dor no estômago, acho que eram as lombrigas lá brigando, né? E eu falei para os meus pais, né, que eu queria comer aquele chocolate. E o meu pai, ele foi a pé em Ourinhos, porque ele não tinha dinheiro suficiente para pegar o ônibus e comprar, né? Então ele foi a pé em Ourinhos e me trouxe esse chocolate. Gente, da seção da usina. Da seção da usina. Até Ourinhos. Até Ourinhos. Indo e voltando. Gente, ele foi. Ele que fez pai. isso. É. Que pai. E lembrando disso, um outro episódio que marcou muito também, sobre dedicação, né? Em relação à minha mãe, uma vez que eu fiquei doente nesse mesmo lugar, eu fiquei doente e eu tive diarreia, desinteria na época, falava assim, desinteria. E eu fiquei muito mal mesmo, eu não aguentava nem ficar em pé. Imagina, para ir no médico, ou era Ourinhos, ou era na própria usina São Luís, que tinha a farmácia lá e tinha o atendimento médico, né? E a minha mãe me levou no cangote de cavalinho. Eu lembro disso. Então, e era bem longe. Eu não lembro quanto tempo em horas, mas acredito que não menos de 40 minutos caminhado. Então, minha mãe me carregou nas costas e de vez em quando a gente parava para ela descansar. E eu tinha muitas cólicas, né, abdominais ali. Então, eu não lembro quantos anos também, mas era muito criança, sei lá, talvez 4, 5 anos. Eu não me lembro nem se eu estava na escola nessa época. Mas marcou muito a minha vida. Então, eu tenho muita gratidão, né, a Deus e aos meus pais, que você vê, né, para suprir um desejo, meu pai fez esse sacrifício, e para, né, suprir uma necessidade, a minha mãe também fez isso, e entre tantas outras, né, mas isso marcou muito. Vamos dar um baita pulo. Um baita pulo agora. Atropelar mesmo as informações agora e vir para os dias de hoje. O que você tem a dizer para mim dessa frase? Uma mulher comum, um Deus extraordinário. Vivendo uma nova história. Essa frase, primeiramente, depois ela acabou sendo o tema de um congresso de mulheres, né, aqui. Mas antes ela fez muito sentido na minha vida. E continua fazendo sentido, porque eu sou uma mulher comum. Não tem nada de especial em mim. Para falar assim, nossa, vamos chamar a Silvia porque ela é especial? Não. Eu não tenho nada de especial para ser chamada a atenção. Sou uma mulher realmente comum. Mas o meu Deus é extraordinário.
Uma mulher comum que já foi de tudo nessa vida, Quase de tudo. de tudo. Fala pra mim quais foram os seus ministérios de lá pra cá e tudo que aconteceu. Calma, a gente tem Verdade. muita coisa pra falar ainda. Então, quando eu comecei a congregar, né, na igreja, e quando eu me converti, eu morava na Usina São Luís, então eu congregava muito pouco na igreja, porque a gente não tinha a igreja do Evangelho Quadrangular na usina. E então congregava muito pouco. Às vezes eu fazia visita em algumas outras igrejas que tinham lá, eu acho que era 2 igrejas que eu me recordo, 3, né? A Igreja Católica, a Assembleia de Deus, a Cristã do Brasil. Então às vezes eu ia na Assembleia de Deus. Mas quando eu mudei da usina para Santa Cruz, foi quando realmente eu comecei a congregar na igreja, né? Então, quando eu cheguei na igreja, foi na época do pastor Reinaldo, que é daqui de Chavantes, hoje já falecido, né? Uma pessoa que eu admirei muito, aprendi muito com ele. E eu cheguei na igreja, já de cara ele falou para mim assim: Irmã Silvia, ensaia as crianças um louvor para apresentar no domingo? Eu, uau, né? Assim, de cara. De cara, eu nem sei fazer isso. Eu tinha 2 filhos, né, e tal. Então eu juntei a criançada ali, não lembro quantas na época, e ensaiei uma canção ali que falava sobre o rei Davi, né? E eu dançava junto com as crianças mesmo, eu era bem criança. Então eu fiquei muitos anos, eu não lembro quanto tempo, trabalhando no Ministério Infantil. Depois passamos para outro pastor, tudo, né? Mas fiquei muito tempo trabalhando no Ministério Infantil. Depois, eu trabalhei um tempo também no Ministério de Jovens. No tempo que eu morei em Cornélio Procópio, eu trabalhei lá com os jovens. Fora o voluntariado, né? Que a gente está em tudo que precisa, em tudo que a gente consegue ajudar. E eu não sou costureira, mas eu falo assim, que eu digo sim, depois eu fico apelando para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo me capacita. Exatamente isso. Então, eu sempre gosto de ajudar também nos bastidores, né? Ajudei a confeccionar fantasias, né? Roupas para teatro. Eu não queria falar, não, mas eu vou falar. Ela fez uma roupa de grilo pra mim. Gente, foi fantástico. É verdade. A turma do Esmilinguido, A turma do Esmilinguido. Foi muito bacana. A roupa da Fiona. A roupa da Fiona, verdade, verdade. A Peppa também. Então, assim, não que eu seja uma costureira, uma estilista, mas eu estou sempre pronta, disposta a ajudar mesmo. E aí eu falo, Senhor Espírito Santo, vem comigo. Diaconato é serviço. Então. Diaconato é amor. Que história é essa? Pois em Santa Cruz também. Santa Cruz. Eu servi 1 ano no Ministério do Diaconato, eu fui diaconisa por 1 ano, gostei bastante. É o chamado, né? Serviço, né? E depois eu vim para o Ministério com mulheres, servi um tempo como vice-presidente, depois como presidente, depois 1 ano como presidente e coordenadora do Ministério com mulheres. Mulher comum. Quero puxar uma data agora para essa mulher comum. 23 de novembro Uau. de 2018, um dia depois do seu aniversário. Pois é. Eu fiz o curso teológico, né, aqui na nossa igreja, e depois de 4 anos, né, trabalhando na igreja, já com o curso do ITQ concluído, eu fui levada à obreira nesse dia, um dia muito especial, né, com a função de pastor auxiliar, no qual eu procuro exercer com zelo, né, com dedicação, com muito cuidado, né, primeiramente sabendo a quem eu represento, nosso Deus, e também a nossa pastora Edelba, que é uma mulher que eu admiro e procuro ter exemplo com ela, e eu me espelho nela, na verdade. Né? Não que, meu Deus, não é sobre ser igual, não é isso, mas é o que a gente tem de referência, né, do que você pode ver e ouvir literalmente, né? Então eu observo muito ela, e é uma pessoa que eu tenho aprendido muito. A mulher comum, né, ainda continuando nesse tema, mulher comum, a Silvia. O que a Silvia do passado enxerga da Silvia de hoje?
E o que que a Silvia de hoje enxerga da Silvia do passado? Que você fala, meu Deus. Nossa, é uma transformação. Essa é a palavra que eu acho que traduz bem tudo. O que eu fui até ontem, né? Até agora há pouco, e o que eu estou sendo agora. É transformação, literalmente. A cada dia eu vejo que eu estou me tornando uma pessoa melhor e eu busco muito isso, ser uma pessoa melhor. Na verdade, eu busco muito praticar o amor, porque o amor, ele tem compaixão. E eu procuro muito ter compaixão das pessoas. Eu tenho muito cuidado de atirar uma pedra, sabe? Eu tenho medo disso, de atirar uma pedra. Porque eu já fui alvo de pedras. Talvez até seja, né? mas, assim, sendo alvo de pedras, você tem muito cuidado em atirar uma pedra, né? O julgar para não ser julgado. Para não ser julgado, a palavra diz, né? Com a mesma medida que você julga, você será julgado. E é muito difícil a gente ser julgado, né? Então, eu agradeço a Deus, porque olhando lá atrás, a Silvia de antes, super imatura. Nossa, eu era muito imatura. Eu tinha bons pensamentos, lógico, mas eu era muito imatura. Não que hoje eu seja perfeita, né? Super, não é sobre isso, mas eu melhorei muito. Silvia, aquela menina sonhadora, tudo que ela sonhou, ela conquistou hoje? Não, nem tudo. Nem tudo. Não, nem tudo. Quase nada do que eu sonhei, na verdade, porque quando menina, né, ainda sem Jesus, muitos dos sonhos da gente são sonhos faraônicos, né? Faraônicos, coisas que não precisam existir na sua vida. Mas você não sabe disso ainda. Né? Você vai saber disso depois. Essa maturidade vem depois, a maturidade de pensamento. Então, não, nem tudo que eu sonhei. Mas hoje, o que Deus tem feito na minha vida é muito mais do que eu poderia imaginar, devido a tantas coisas que eu já vivi. É que a minha caminhada com Deus, ela é marcada por milagres. Muito. Eu tenho muitas marcas de milagre de cura. Quando eu tive a minha filha, né, ela foi curada desse tumor, curada completamente. Lógico que teve o processo de ir para São Paulo, fez cirurgia, todo esse processo, mas ela foi totalmente curada. O meu filho também foi curado de uma catapora super complicada com bactéria, que os antigos falavam de bexiga preta. Eu escutei, eu já tinha escutado falar sobre isso. Os médicos falam bactéria, eu não lembro bem o nome que dava isso, mas foi algo muito complicado que realmente era para levar ele a óbito. E graças a Deus ele foi curado também. Ele era criança? Era criança, ele tinha acho que 3 anos e pouco, se eu não me lembro, se eu não me recordo muito bem, acho que era 3 anos e pouco. Então era para ter morrido também. Entre outras curas, né? Depois eu tive o meu neto Pedro Henrique, que também teve problema, né, com hidrocefalia. Já na gestação, com 7 meses de gestação da minha filha, nós descobrimos que ele já tinha essa enfermidade, não sabíamos ainda o tanto de sequela que ele teria por conta dessa doença. Então, depois do nascimento, foi assim, dia a dia, vencendo protocolos, vencendo sentenças da medicina. Né? Ele tinha um prazo de vida, né? Na verdade, quando ele nasceu, eles esperavam que ele iria nascer e morrer. Marcou cirurgia, tudo, né, para o mesmo dia, uma cirurgia de emergência, porque além da hidrocefalia, ele nasceu com uma abertura, né, na coluna, então toda a medula foi gerada do lado de fora. Então você imagina o risco de pegar uma infecção, uma bactéria ali e levá-lo a óbito realmente. Então ele nasceu e foi levado para um outro hospital especializado e para fazer a primeira cirurgia de emergência, que era fechar a coluna, né? Colocar tudo aquilo para dentro e fechar. E eles não fizeram, porque eles acharam que ele ia morrer naquela noite. E eu cheguei no hospital, né, para visitá-lo, né, fez a cirurgia de madrugada, porque não deixaram a gente ficar no hospital naquele dia. E não tinha acontecido. E eles não queriam fazer, diz que não tinha a equipe médica para fazer a cirurgia.
E foi uma briga, e eu ameacei de chamar a televisão. Eu nem sabia como eu ia fazer isso, né? Mas eu fiz uma ameaça, deu certo. Eu ameacei de chamar a TV e implorei ali, e eles, então, aí surgiu uma equipe lá e fizeram a cirurgia. Então, tudo que eles esperaram que seria uma cirurgia em vã, né, que não iria ter sucesso, ele saiu de lá, foi para UTI, porque é de praxe, saiu super bem, e de lá, né, até quase 12 anos, ele veio quebrando os protocolos da medicina. Então, ele ficou cadeirante, né, foi uma pessoa incrível na nossa vida, ensinou muito sobre amor. Meu Deus, a pessoa é incrível. E aí, até o dia que o Senhor recolheu, né? Um milagre de 12 anos. Foi um milagre de 12 anos. Aí, 2 dias antes do aniversário dele de 12 anos, o Senhor o recolheu. E olha que incrível, né? No dia do aniversário dele, quando ele completou 12 anos, ele estava fazendo doação de órgãos. E essa semana eu tive notícias, né, dos receptores do fígado, da córnea direita, esquerda, das 2 válvulas do coração, que ajudou 2 crianças, todos vivos, vivendo com seus familiares, numa vida abundante. Então, assim, a nossa vida, a minha vida, ela é marcada por milagres. Então, uma mulher comum, mas o meu Deus é extraordinário, então não tem como não ter uma vida que não seja extraordinariamente marcada, né? É uma história com Deus, assim, extraordinária. Aí você vê que a história não para ali. Não para. Não é só um milagre de 12 anos. Não. E sobre ser sonhadora, eu continuo sendo sonhadora. Eu tenho alguns sonhos que eu tenho certeza que vão se realizar no tempo de Deus. Talvez hoje o meu maior sonho seja publicar o livro que está escrito, que fala sobre a vida do Pedro. Foi escrito por uma grande amiga. Ela vai ouvir agora, ela sabe que eu estou falando dela, uma pessoa que eu amo demais. E esse livro está pronto, ele é lindo. Conta a história do Super Pedro, que fala exatamente sobre isso, da vida dele e da lição de vida que ele deixou e de como ele continua vivendo hoje na vida de outras pessoas. É isso, Silvia. O vai ser numa virada só. Esse é o milagre. É o vai ser numa virada só. O que te marcou esse louvor? Já que a gente está nesse momento de... Esse louvor foi a minha oração durante muitos anos. Não lembro bem quantos, mas realmente toda vez que eu cantava esse louvor, eu profetizava sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Vai ser numa virada só, vai ser numa virada só. Vai ser numa virada só, minha vida mudar. Exatamente. E foi. Foi e tem sido. Hoje, o louvor que eu gosto de cantar, profetizando sobre a minha vida, eu quero viver algo novo. Porque eu sei que Deus tem sempre algo novo e especial para derramar sobre a minha vida, para me usar. Eu estou em busca de um dom que é muito especial. Fui muito marcada com cura e é um dom que eu busco na minha vida. Eu quero muito ajudar pessoas com esse dom. Porque quando você vive essas experiências de doenças, curas, enfermidades, você conhece muitas pessoas que passam por situações assim que elas não conseguem ver uma expectativa de melhora, de mudança, de transformação e de vida boa, se tudo não acontecer conforme você espera, né? Porque nem tudo sempre acontece como a gente espera. Tem coisas que a gente precisa segurar, mas tem coisas que a gente precisa soltar para que Deus coloque coisas novas sobre as nossas mãos. Isso, perfeito, exatamente isso. E falando sobre sonhos, sobre conquistas, você tem 2 sonhos que foram gerados de tempos em tempos. Verdade. A tão sonhada casa própria. Meu Deus, uau. Mais uma vez, essa minha amiga está comigo. Eu não posso falar o nome dela porque eu não falei com ela antes, não pedi autorização, então não vou citar o nome, mas ela sabe. Essa pessoa foi muito usada por Deus também nessa parte da minha vida.
É um sonho de ter a nossa casa, né? Sair do aluguel, ter a nossa casinha. Meu Deus, quem nunca sonha com isso, né? Todo brasileiro sonha. Pois é. E isso realizou na minha vida de uma forma, assim, sobrenatural, essa é a palavra. Porque o Senhor foi direcionando as coisas de uma forma até o dia em que eu vi a grande oportunidade, eu não podia deixar passar. Eu acho que eu não teria outra oportunidade. E o Senhor permitiu, e hoje eu moro ali perto do Arame-Fício, na nossa casa própria. Ela é linda, maravilhosa, amo. E depois de 9 meses sem carro. Gente, rápido assim? 9 meses. Porque na compra É um da filho. casa, nós vendemos o carro, né, para ajudar na entrada, enfim e tal. E aí nós ficamos 9 meses sem carro. E, meu Deus, foi muita oração, muita busca, porque não é questão de vaidade, né? Carro é necessidade. E eu fiquei sabendo que você deixou de usar salto pra poder chegar na igreja. É verdade, Você fala, ai Deus, mesmo. 9 meses sem usar salto. É verdade mesmo. Eu gosto de salto. E aí, né, andar a pé não combina, né? Então eu tive que me adaptar a sapatilhas, a tênis, que hoje eu tô até usando tênis, né? Eu não gostava de tênis. Mas enfim, tudo com muita gratidão, nunca reclamei, nunca murmurei, nunca olhei para trás. E muito ao contrário. E depois de 9 meses, então eu falo que realmente foi uma gestação desse carro. E ele nasceu, hoje eu tô aí, né, motorizada de novo, graças a Deus. Usando salto de novo. Usando salto, glória a Deus. E também com mais facilidade para exercer o ministério, né? Porque nesse ministério de pastor auxiliar nós fazemos visitas, né? E a gente precisa, né? Para não ficar na dependência, né? Você tem mais agilidade, né? Mais liberdade para fazer, né? Dando aquele baita pulo de novo, o que você diria pra Silvia do passado? Se ela tivesse aqui agora. Viu só? Valeu a pena acreditar. Eu diria isso. Vale a pena acreditar. Por mais que pareça impossível, por mais que pareça loucura, mas vale a pena acreditar. O Senhor sempre surpreende. Então, nem sempre acontece da forma como você sonhou, do jeito que você sonhou, mas pode ter certeza que com Deus vai muito além daquilo que você sonhou. É muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Realmente. Quando eu imaginava a minha casa própria, eu não imaginava ela como ela é, eu imaginava ela totalmente diferente. Mas ela é mais do que eu poderia imaginar. Que fantástico. Silvia, chegando já nos finalmentes, no final mesmo. Silvia, o que você tem pra falar pra mulheres de hoje e para o povo de Deus hoje? Você fala assim, gente, isso daqui vai servir pra vocês. É um conselho que eu dou para as mulheres e para o povo de Deus. Sobre tudo aquilo que eu ainda vivo, eu falo assim, espere. Esperar. Espere. Espere um pouco antes de você falar. Espere um pouco mais antes de você tomar uma atitude. Espere um pouco mais. Sabe, antes eu não conseguia esperar. Eu queria resolver as coisas meio que de imediato e nunca funcionou. E hoje eu consigo esperar e eu vejo muitos resultados. Então espere, ame, mas ame com o amor de Deus. Deixe fluir o amor de Deus, compartilhe o amor de Deus, porque é no compartilhar, né, o amor de Deus que a gente consegue ter as maiores conquistas. Então, olhe para dentro de você, olhe muito para sua família. Antes de qualquer coisa, olhe para sua família. A sua família tem que ser a sua prioridade. Depois de você, lógico, Sim, né? sim. Primeiro você e depois a sua família. Então, hoje eu consigo ver isso com muita clareza. Então, exercer o amor, a compaixão, a misericórdia, em qualquer coisa que eu for fazer hoje, primeiro eu penso na minha família. Uau, fantástico. Palavra família. Família. É muito forte. Quando você fala família, é algo muito forte. Nós temos a família da fé, mas nós temos a nossa família também. A nossa família. E é algo maravilhoso quando você é suporte, quando você auxilia, quando você é o braço da sua família e quando você tem Cristo na sua família. Suporte. Você falou uma palavra que esses dias Deus tem falado comigo a respeito disso.
Em Romanos, acho que capítulo 12, verso 1, vai falar assim que nós, os fortes, temos que suportar a fraqueza dos fracos e não fazer aquilo que nós temos vontade. Uau, isso é forte, porque muitas vezes o que nós temos vontade é de, né, esganar uma pessoa, fazer ela compreender as coisas, né? Mas nós temos que aprender a suportar. E quando eu não estou suportando, pode ter certeza que eu estou sendo suportada, porque eu estou tão fraca ao ponto de não suportar. Porque só não suporta aquele que não tem força. Aquele que está enfraquecido. Então, ele não suporta. E o elo mais forte é o elo mais fraco. Exatamente. Exatamente. Então, suportar a fraqueza dos fracos com a força que o Senhor nos dá todos os dias. Então é isso. Esperar. Esperar. Nós temos uma grande família. E essa família a gente tem que estar junto. É, isso mesmo. Juntos mesmo. Quando eu falo juntos é pegar na mão, é conseguir falar de tudo, sobre tudo e resolver tudo. E se não conseguir resolver, passar juntos. Espere, porque Deus tem algo novo para derramar. Algo novo para derramar. Amém. Foram tempestades, foram grandes conquistas e coisas que aconteceram durante toda a sua trajetória. Sim. E tem muita coisa boa para acontecer ainda. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua participação. Foi um prazer ter uma amiga, a primeira mulher aqui do podcast Quadrangular Olha, Chavantes. Que A primeira mulher a dar início, né, nesse projeto de... Primeiro foram os homens, né, e agora vieram as mulheres e você está sendo a primeira. Para mim está sendo um privilégio. Olha aí, mulherada, é a nossa vez. Obrigado de verdade, eu quero agradecer a sua participação. Quer deixar um recadinho? Eu não, acho que é só isso mesmo. Só isso, pessoal. Espere e confie. É isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Quadrangular Chavantes. Não se esqueça de inscrever, curtir, comentar e compartilhar essa história na vida de alguém. Você é canal de bênção do Senhor. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso. Tá legal.